Bem-vindos a mais um episódio do Ping Pod. Estamos aqui com o convidado, o professor Davidson. Professor Davidson, se apresente, a sua formação. Olá a todos, sou Davidson Maia, professor de Física aqui do IFMA. Eu tenho graduação e mestrado em Física e cheguei há pouco tempo na casa, 6 meses, aproximadamente 6 meses, e estou aí para contribuir, né, com a comunidade acadêmica aqui do IFMA, Buriti. Sim. Hoje nós vamos tratar de um tema aqui com o senhor Davidson, que ele parece gostar muito, é anime. Eu gostaria que o senhor falasse como o senhor começou a carreira no anime, ver anime, gostar de anime. Então, desde cedo acho que tem alguns animes que marcaram época, né? Marcaram a geração. Tenho 29 anos, então eu peguei a época de Cavaleiro do Zodíaco, entre 90, 95, 94 por aí, né? E o irmão mais velho que ele gostava mais, e eu, por transitividade, acabei entrando nesse mundo, né? E com Dragon Ball também, outro anime que eu acho que marcou gerações e marca gerações, na verdade. Hoje ele está em andamento, né? Não acabou. Então, ao longo desse tempo eu pude acompanhar vários e vários animes, principalmente mangá. Na realidade eu gosto muito do mangá, porque às vezes o anime ele tem uma certa discrepância aí quando você vai jogar para vídeo, né? E aí fazer animação, nem sempre dá para adaptar do jeito que é o mangá. Às vezes você tem que dar uma ajeitada aqui e ali, até para dar mais tempo, né? De duração de cada episódio. Então é isso. A época que eu comecei a ter esse sentimento por anime foi essa época aí. De lá pra cá tive a oportunidade de acompanhar vários, né? Mas agora em Dragon Ball é dois caras, tipo, Akira Toriyama tá focado no anime e o filho dele, podemos dizer assim, tá no mangá. Exatamente, é. E é muito bacana isso, né? Quando você tem essa conciliação entre anime e mangá, porque realmente é uma coisa muito sutil você conseguir passar do anime pro mangá se não tem um trabalho conjunto para isso, né? Às vezes a gente tem casos de animes como, por exemplo, enfim, vários, né? Um exemplo é Berserk, que começou no mangá aí na década de 80 e só bem depois foi fazer o anime. E eu acho que não tem a mesma pegada do mangá, né? É bacana, é bom também o anime, mas eu acho que falta um pouco da essência do mangá, né? Já que o mangá começou antes do anime, Já que o mangá começou antes do anime, né? Às vezes quando você faz um mangá e demora muito tempo ali como mangá para transformar em anime, às vezes a coisa não anda como, por exemplo, no caso do Dragon Ball, que há um trabalho conjunto, né? Sim. De fazer o mangá e de adaptar já diretamente pro anime, e aí fica uma coisa mais sólida, mais consistente, né? Penso eu. Sim. Já que já falamos um pouco sobre anime, o entendimento, eu queria perguntar para o senhor se o senhor vê uma relação interdisciplinar entre anime e sua determinada área que é física. Bom, existem alguns animes que têm aí né, uma pegada nesse sentido aí das ciências, né? Então a gente tem alguns casos de animes como esse. É claro, o universo do anime é um universo um tanto quanto surreal, né? Via de regra, a gente tem muita fantasia, a gente tem muita coisa. Só que na realidade dá pra você fazer interdisciplinaridade, né? Por exemplo, tem um anime um mangá muito bacana que é Origin, que ele conta a história de um robô, né, de um androide, e aí ele vai, por exemplo, fazendo interdisciplinaridade com linguagem de programação, não é? Com engenharia de ponta. Então, quer dizer, você tem como crescer muito do ponto de vista do conhecimento também sistematizado, né, do conhecimento vindo aí do método científico. E é muito bacana, dá para você fazer interdisciplinaridade. Talvez com a física seja um pouco mais difícil, mas, por exemplo, Berserk, o ambiente de Berserk é aquele ambiente da Idade Média, né? Então você tem muito do universo da Idade Média, né? Do período em que foi bloqueado todo e qualquer tipo de conhecimento que ia além das fronteiras da igreja. Então, quer dizer, você tem um ambiente muito histórico, muito rico para você entender como foi o período da Idade Média, né? Inclusive com as Santas Inquisições, inclusive com as torturas, com a caça às bruxas. Inclusive controlando tudo. Exatamente. Então você tem uma estrutura feudal que controla tudo
É claro que existe aí a parte surreal, né? A parte da... Né, que são, por exemplo, lá tem seres demoníacos e tudo mais, mas enfim, o ponto-chave é você entender que há um contexto histórico, não é? Que é o contexto histórico da Idade Média, e esse contexto ele vai orquestrar todas as relações que acontecem no anime, e você tem uma noção, uma ideia, talvez seja um primeiro contato aí eu não diria da criança, porque Berserk é um anime um pouco mais, né, tem umas cenas um pouco mais adultas, né, no sentido de que tem muita briga, muita coisa assim, mas se você sabe olhar de um ponto de vista crítico, não é, para além dessa questão, você consegue enxergar esses elementos históricos, esses elementos culturais e esses elementos científicos também no anime, né? Muito bacana ver isso também. Você já viu algum anime, respectivamente, que mostre algumas coisas da física, assim como aquela série The Big Bang, que mostra vários conceitos físicos ao longo do contexto das conversas? De maneira objetiva, não é? Eu não encontrei nenhum anime ainda até agora, deve ter, com certeza tem, não é? Porque o universo tem um universo muito grande, tem animes chineses que a gente não conhece, que são muito bons, não é? A gente costuma conhecer mais os japoneses por conta até de um contexto histórico, né? Do mangaka, do Japão, então dos criadores e tudo mais, mas tem animes também em outros países muito bons, e assim, não diretamente, só que sempre dentro do contexto dos animes você observa alguns princípios físicos, né? Você observa, por exemplo, Fullmetal. Fullmetal é um anime de um alquimista, né? E aí você vê muito essa questão da alquimia, que foi algo que precedeu a química, né? Então, quer dizer, é muito bacana quando eles falam lá em troca equivalente, que é uma das leis de simetria da natureza, na verdade, é a questão da conservação de carga, de massa, de que quer que seja, né? Então, lá no anime você vê isso muito bem fundamentado, né? Nas alquimias que eles desenvolvem lá, eles costumam falar sobre essas questões. Talvez o Fullmetal foi um anime que eu vi mais similaridade aí, talvez, com a ciência da natureza, né? Ele tem muito essa pegada da alquimia para você entender até o que é a física, a química, né? A transformação da máquina e a física também. Afinal das contas, química e física andam ali de mãos dadas, né? Sim, sim. Então você tem elementos tanto de um dentro do outro, quanto do outro dentro desse primeiro, né? Sim, sim. É isso. Você acha que um aluno que vê animes relacionados às ciências tendem a ter um avanço melhor do que outros que seguem um padrão, entre aspas, como festas, bebedeiras, essas coisas? Com certeza, né? E eu não vou nem longe não, eu vou falar do anime talvez mais clássico de todos os tempos, que é Dragon Ball. Então, por exemplo, você tem a Corporação Cápsula, né? Sim. O pai da Bulma, e tem todo aquele viés científico de construção da tecnologia e tudo mais. Eu mesmo ficava fascinado com aquilo, né? Você fazer coisas daquele tipo. A gente sabe que a realidade é um pouco diferente do que tinha lá, né? Claro, mas quem sabe um dia a gente consiga construir como tecnologia. Como a máquina do tempo. Como a máquina do tempo, né? Um exemplo que é uma das grandes utopias aí da física, talvez, essa viagem do tempo, né? A gente ainda está muito longe de conseguir algo relacionado a isso, mas você vê isso e você acaba criando uma cultura científica, né? Querendo ou não, você cria, porque você vê esses elementos e você acaba se acostumando com eles. Isso é importante, quando você entra na escola, você começa a pagar disciplinas que tem esse cunho, e aí você começa a ver algumas similaridades, né? Por isso que anime não é uma coisa infantil, não é? Se você consegue analisar de maneira crítica, como você analisa de maneira crítica um filme, por exemplo, você começa a ter esse sentimento, né? De conseguir enxergar para além da animação, para além do sorriso largo que costuma ter os personagens de anime, né? Além dos olhões esbugalhados que costuma ter os personagens de anime, você começa a enxergar essas tramas, essas relações e contextualizar, né? E contextualizar nesse sentido. O senhor usaria assim determinado anime para explicar algum conceito físico? Bom, é como eu digo, né? A questão da física incluída no anime, talvez eu teria que procurar um anime mais específico, né? Eu até hoje não tive conhecimento de nenhum.
Mas com certeza, se eu conseguisse achar um anime que tivesse bem aquela pegada, né? Por exemplo, Fullmetal. Fullmetal é um bom anime para você fazer, sei lá, uma relação aí com a química, talvez, né? De maneira mais direta, com a questão das reações químicas, de como é que acontece a oxidação, por exemplo, de como é que acontece algumas reações, né? E com certeza é um elemento didático que pode ser adaptado, né? Agora, claro, você tem que ter um pouco de pé no chão para fazer isso, porque a gente sabe que a cultura do anime é uma cultura utópica, é uma cultura surreal, é uma cultura, né? Agora, da imaginação, você tem que adaptar, você tem que trazer o conceito, amarrar ele ao nosso mundo real aqui e saber explorar de maneira pé no chão, né? Porque afinal você está querendo extrapolar para uma ciência real algo que vem do anime, mas você pode fazer isso, você faz isso de filme, né? A gente faz isso de filme direto, então a gente pode fazer isso com anime também, eu não vejo problema nenhum, muito pelo contrário. Seria bem interessante. Seria bem interessante. Se nós achássemos um anime que pode... A gente não sabe ainda sobre anime que tem ensinado sobre muitos princípios físicos, mas se a gente acharmos um e ministrarmos em algumas de suas aulas para os alunos relacionar alguns conceitos físicos achados no episódio, o que você acha disso? Muito bacana, inclusive a gente pode tentar olhar isso aí, né? Agora com o tempo. E eu acho que todo recurso audiovisual que possa vir a somar é muito bacana na construção de uma disciplina, né? Seja ela química, seja ela física, matemática, geografia, história, arte, sociologia, filosofia. Então, quer dizer, eu acho que sempre fica mais fixado na mente das pessoas, né? Quer dizer, sempre é mais fácil o visual, o áudio, né? Então, quer dizer, fica uma coisa mais fechada, mais compacta, né? Com certeza é uma boa ideia. E além de dinamizar o ensino, assim. Isso, além de dinamizar o ensino, acaba ficando uma coisa mais prazerosa, né? Com certeza. Então vamos deixar aqui. Então vamos propor achar um anime que relacione conceitos físicos e vamos tentar botar em sala de aula. O senhor concorda com isso? Vamos lá, com certeza. E se a gente não achar, fica por isso mesmo. Vamos tentar achar, né? Nem que a gente pegue um anime aí, talvez, que não seja diretamente relacionado à física, mas que tenha alguma passagem que aí dá pra gente dar uma adaptada, né? Aí se a gente achar, eu volto com o professor Davidson e conversaremos sobre o feedback dos alunos, o que eles acharam. Se tem alguma consideração finais? Acho que uma coisa muito importante, assim, às vezes as pessoas costumam infantilizar demais o anime, né? Principalmente as pessoas que assistem o anime. Então eu tenho 29 anos, os cabelos já estão um pouco brancos, mas eu sigo aí na luta de assistir, de acompanhar o maior número de anime que eu consigo, né? E deixo um recado para todo mundo: o anime não é uma coisa infantil, anime não é uma coisa besta ou boba. Anime é uma construção, é uma cultura, é um conhecimento, né? Então deixo a mensagem aí a todos e a todas para procurar esses animes e se divertir, né? Acima de tudo. E além de ajudar na construção da pessoa, do ser conhecimento. Exatamente. Só tem a engrandecer. Sim. Então até mais. Obrigado por isso. Eu que agradeço. Valeu. Muito bom, cara.